programa Terceiro Milênio com vocês. E hoje nós vamos falar sobre os temas atuais. E hoje, por acaso, nós vamos falar da violência, porque a gente liga a televisão, é só violência, liga o rádio, é violência, jornal, violência. E a gente vai querer saber por quê, qual é a causa dessa violência toda no mundo. Doutor Carlos, eu gostaria de saber por que da violência, que a cultura racional explica o porquê da violência? Salve. A cultura racional é um conhecimento natural da natureza. Desvenda todos os mistérios, enigmas, fenômenos, finitos e transfinitos com a verdade das verdades e em linguagem simples e clara para todos poderem entender. Então, dentro da cultura racional, a gente aprende as três máquinas dentro da cabeça do ser humano. A cabeça do ser humano é um relógio. Tem máquina do raciocínio, que é ligada à energia racional. Tem a máquina do pensamento ligada à energia elétrica. E a máquina da imaginação ligada à energia magnética. A natureza, em 1935, mudou de fase. Passou a reger a natureza a energia racional. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por isso o pensamento começou a enfraquecer. Depois a desequilibrar. E por último veio a falência do pensamento. Com o pensamento enfraquecido vem o desrespeito. Do desrespeito vem a violência. Depois da violência vem o terror, as guerras e a mortandade. Então tudo que a gente vê no mundo de hoje, a nível mundial mesmo, planetário, é por conta da mudança de fase da natureza. Se fala muito em violência escolar. Na época da Copa do Mundo da Alemanha, houve uma reportagem mostrando que 70% a 80% do professorado inglês e da Alemanha queria mudar de profissão por conta da violência escolar. Alunos desacatando e agredindo fisicamente professores e por aí afora. No Brasil não era novidade para o povo, só que a mídia não mostrava. Agora, há pouco tempo atrás, meados de setembro, mostrou-se em São Paulo um garoto de 10 anos, foi para o colégio com uma arma escondida, deu um tiro na professora em sala de aula, depois deu um tiro na própria cabeça. E os juristas, os legistas, os psiquiatras, psicólogos forenses ficam imaginando, pensando soluções. A causa real é a mudança de fase da natureza. A natureza não alimenta mais a máquina do pensamento, cada vez mais fraca, e isso é que é a violência. Doutor Carlos, nós sabemos já o que é a violência e qual é a causa. E como fazer para acabar com a violência, então? A cultura racional tem a solução para isso? Perfeitamente. Solução definida e definitiva só na cultura racional do terceiro milênio. É através da leitura reflexiva dos livros de cultura racional, os livros Universo em Desencanto, cujo autor, um ser extraterreno, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias, é uma energia suprema, e é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a esse mundo de energias elétricas e magnéticas onde nós moramos. Então, as mensagens do racional superior são energia racional materializada em letras, palavras, assuntos dos livros Universo em Desencanto. Pela leitura atenta e reflexiva ao desenvolvimento na máquina do raciocínio do ser humano. Todos nós somos filhos legítimos de Deus porque temos máquina do raciocínio, que é a glândula pineal. Isso é universal. Com o desenvolvimento do raciocínio, o ser humano readquire o equilíbrio perdido. E aí todos se ligam a Deus, todos se ligam à natureza que está numa nova fase, e a natureza passa a proteger todos, a amparar todos, a guiar todos a terem a orientação particular dentro da sua cabeça, onde estiver, em casa, no trabalho, na condução. O raciocínio avisa, é o amigo do pensador. E o pensamento é inimigo do pensador. O pensamento, por qualquer coisinha, se irrita, se aborrece, faz o pensador cometer até crimes, para depois se arrepender, e o pensamento fica rindo do pensador. A fase é de raciocinar. Desenvolva o raciocínio lendo a cultura racional.
Nós já tivemos, você quer falar alguma coisa, Zilton? Eu Pode acrescentar. gostaria de acrescentar, porque, como o Dr. Carlos acabou de falar, a natureza ela está regendo tudo e todos. Então, as orientações estão vindo para todos. Aqueles que têm o conhecimento de cultura racional, eles têm uma facilidade de absorver e entender o porquê dessas mudanças. E aqueles que ainda não adquiriram o conhecimento de cultura racional, às vezes têm as orientações e não sabe como definir, né? E não sabe como proceder, mesmo tendo as orientações que a natureza dá para todos. Ela dá para todos, mas a cultura racional, por ser dado pela natureza, e a pessoa que tem a cultura racional ter a facilidade de absorver melhor, não vai dizer que ela seja pior do que as outras. É onde, às vezes, vêm as informações e as pessoas ficam assim, perdidas, dando cabeçadas, e não sabem aonde, o que fazer para proceder de uma forma correta. E só com a cultura racional dos livros de Diverso e Desencanto para se harmonizar com essas orientações dessa nova fase da natureza. Oswaldo. Zilton, pelo que eu vejo, a natureza está chamando a atenção das pessoas, dos seus filhos, há muito tempo, não é? A gente sente que estão acontecendo coisas, mas isso tudo para chamar a atenção de que existe uma nova fase, que existe uma nova cultura, não é isso? Bom, é verdade. A natureza ela não faz nada de errado. Errado somos nós que nos desviamos do alfabeto de astrologia, nos desviamos nos contatos com a nova fase da natureza. A natureza, antes de agir, antes de fazer, antes de se determinar a fazer qualquer coisa, ela orienta, previne o ser humano das coisas. Como no interior, todo mundo sabe quando vai chover, quando vai mudar o tempo. A natureza proporciona isso àqueles que estão ligados a ela. Então a natureza ela sempre orienta tudo e todos. E tudo isso foi previsto por todos. E agora a cultura racional vem para definir o porquê que ela sempre avisou e para que ela avisou. E o objetivo desse aviso, que é a fase racional agora do terceiro milênio. Zilton, você falou aí no interior, mas antigamente, mesmo nas cidades, as pessoas se baseavam pela lua, tinha conhecimento, o vento, sabia que aquele vento era bom ou mau. E será que a gente não ficou afastado da natureza, não se afastou da natureza, não é isso? Está afastado da natureza e cada vez mais se ligando aos bens materiais, à ambição, ganância, tudo isso não está afastando o povo da natureza e a natureza chamando a atenção e a gente não querendo atendê-la? Bom, positivo, Oswaldo, realmente, é isso aí. O ser humano, quando ele começou a achar que o pensamento concreto ele era o certo e poderia definir a situação do universo, ele começou a criar o alfabeto artificial, as coisas artificiais, o aprendizado artificial. E com isso ele foi ficando cego em relação aos dons da natureza, que toda a natureza dá dom a tudo e a todos. Todos nós temos um dom natural. Agora, se você conseguir absorver e desenvolver esse dom, tudo bem. Quando você não consegue desenvolver, você fica tapado em relação a tudo e a todos. Aí vem as orientações, vem os sinais, vem as mudanças e você não consegue entender, porque está fissurado no artificialismo, nas coisas artificiais, que dá resultado agora, imediatamente, mas em compensação no futuro vai te prejudicar. Tá? E naturalmente isso não acontece. Zilton, a ambição e a ganância que estão acabando com o mundo, né? Olha, realmente, o ser humano vive em relação aos outros, né? Como o pessoal antigamente falava, copia, tudo se copia. Nós copiamos uma realidade que não é nossa, a realidade americana, do capitalismo, entendeu? Do materialismo. O que tem mais é que tem valor. Cara, nós estamos num país que é o primeiro país do mundo em tudo. Nós mudamos até o nosso jeito de alimentação em função do americano. Passamos a comer esse fast food, essa comida ligeira, come em pé, correndo, porque não tem mais aquele feijão, o arroz, aquele anguzinho e aquele frango com quiabo, né? Deixamos isso de lado também. Olha só, as coisas naturais é que regem. Aquele negócio, você beber uma água natural é uma coisa, beber uma água com sabor disso, sabor daquilo, como estão fazendo agora, é outra coisa, não tem nada contra. Não é Mas mais água. O que é natural, ela vai dotar e vai no local que deve ser colocado. Entendeu? Então é aquele negócio, hoje em dia você vai pegar um fast food, antigamente era um prato de angu, era um prato daquilo. Você vê que o pessoal do interior tem outra consistência, tanto orgânica como mental. Se você vê a mentalidade de um pessoal do interior, você acha que ele, isso aí é um zero à esquerda. Não, ele tem a inteligência dele, que é a natureza da inteligência a todos. Agora, a cultura é outro departamento. Todos são inteligentes, mas a cultura racional vai desenvolver essa inteligência e aquele que estiver mais ligado à natureza vai ter melhores condições de entender a nova fase que está regendo o universo. Tá? É isso aí, João.
Tá. Eu gostaria de voltar ao Dr. Carlos. Dr. Carlos, nós falamos aqui em energia racional. E como é que você adquire? Onde que tem essa energia? Essa energia vem de algum lugar e no livro tem essa energia? Eu gostaria que você explicasse mais um pouco, falasse mais um pouco de energia racional, porque as pessoas conhecem energia elétrica, energia magnética, mas a racional é nova para muita gente, para a maioria das pessoas. Então gostaria que você voltasse mais um pouquinho, fixasse mais e desse mais conhecimento às pessoas do que é energia racional. Perfeitamente. Na cultura racional, há o esclarecimento simples e claro para todas as questões. E essa é uma questão de muita importância. Como o Zilton estava falando, a natureza dá a orientação, dá a inspiração, a intuição, ela dá o pensamento e a imaginação. Sempre fez isso. E o ser humano não se conhecia, porque estava ainda imaturo. Por isso a rudez, o atraso e a brutalidade são a causa da lapidação, que é o sofrimento do corpo, o sofrimento da vida. O racional superior diz na sua obra que a natureza fala com o ser humano dia e noite, mas muitos não entendem, ou porque não querem, ou porque o alcance da sua capacidade não dá para entender essa comunicação. Então, a energia racional é uma energia extracósmica do nosso mundo de origem. E a energia mediadora racional é a energia do cosmos, a energia do astral superior. Nós habitamos aqui a galáxia térrea. Aqui tem energias elétricas e magnéticas. A energia magnética dá forma à matéria. Nosso corpo é uma máquina de matéria orgânica. A nossa aura, que é o corpo real, é um campo biomagnético pessoal, né? Então, a energia racional vem da nossa origem. A antena é a glândula pineal. A pessoa capta energia racional direto da natureza, pois a energia racional está comandando a natureza. Todos podem adquirir isso. Mas como o povo está encantado pelo alfabeto artificial, fascinado pelo progresso artificial, encantado com esse consumismo, essas coisas todas que já foram faladas aqui hoje, não percebem que a mãe natural mudou. Então, a Divina Providência fez esse livro, O Universo em Desencanto, que real e verdadeiramente é energia racional materializada em letras, palavras e mensagens do racional superior. Para finalizar, eu lembro que Procópio Ferreira tinha 20 mil livros numa biblioteca particular, doou todos depois que conheceu o Universo em Desencanto, e chamava o Universo em Desencanto simplesmente de O Livro Deus, porque é um livro que, onde chega, resolve os casos intrincados da vida do leitor, né? E isso é um test drive que a pessoa pode fazer, um teste São Tomé que a pessoa pode fazer na sua casa, onde estiver. Ver se esse livro realmente tem essa energia extracósmica racional que é da nossa origem, que é do nosso verdadeiro habitat. Dr. Carlos, nós estamos só um pouquinho de tempo. Eu gostaria só de perguntar, o mundo racional, então, é o céu que sempre foi falado nas religiões? Seria o céu, o paraíso? Mas é o sétimo céu, ou o último céu, né? Ou o primeiro de cima para baixo, porque tudo e todos vieram de cima. Isso o racional explica desde o primeiro volume, repetindo, numa linguagem simples e clara, com base lógica e, principalmente, provas e infinidades de comprovações. Verdade das verdades nunca foi acessível assim. Nunca foi tão fácil a pessoa se conhecer e se salvar. Salvar é linguagem místico-religiosa. Simplesmente voltar ao seu estado natural. Nosso tempo é curtinho, acaba logo, mas espero que vocês estejam gostando do programa e assista amanhã de novo, tem mais. Nós viremos com outro assunto. Até lá, não saia de perto da gente, porque a gente tem muita coisa boa para falar para você. Tchau.